Oi, gente! Hoje vamos estudar um assunto que com certeza cai em prova, cai no Enem, cai no vestibular, cai em concursos, né, como o do Instituto Federal, que é o assunto de evolução, tá? É um assunto que também intriga muita gente, assim como a origem da vida, mas enfim, hoje eu estou aqui para falar só pontos importantes, tá? Um vídeo bem rápido, dinâmico, para você anotar o que é importante para sua prova, que são 3 teorias evolucionistas, tá certo? Então, pega papel e caneta, vamos comigo aqui para a tela. Então, o assunto, ele se chama evolução, tá? E na biologia, a evolução, existem 3 teorias importantes. A primeira chama-se teoria de Lamarck, ou lamarckismo, tá? Teoria de Lamarck. O que é que Lamarck defende? Ele criou 2 teorias, ele foi o primeiro cientista a estudar esse assunto, e ele criou uma teoria que chama-se lei do uso e desuso, e uma outra chamada lei dos caracteres adquiridos, tá certo? Vamos entender o que é cada uma delas. Olha para mim. A lei do uso e desuso diz que quanto mais eu uso uma parte do corpo, mais ela se desenvolve. E quanto menos eu uso, menos ela se desenvolve. Então, imagina que eu malho muito meu bíceps. Meu bíceps, a tendência dele é crescer. Ele, inclusive, defendeu que as girafas tinham o pescoço comprido porque elas esticavam muito para pegar maçãs. Então, ele achava que os seres vivos iam ali mudando sua anatomia física, né, fisiológica, por conta de como ele usava e de como ele não usava determinada parte do corpo, tá? Enquanto que ele também defendia que se a girafa já tinha o pescoço comprido porque ela esticava muito, os filhinhos dela já nasceriam também iguais. Então, se eu malhasse muito meu bíceps, o meu filho já nasceria com o bíceps malhado. Essa é a lei dos caracteres adquiridos, porque iria transmitindo de geração em geração. Vamos voltar aqui para a tela do computador. A segunda lei, o cara que veio para dizer assim, não, Lamarck está errado. Tem alguma coisa aí de errada. Foi um cara chamado de Darwin, Charles Darwin, conhecido como darwinismo, tá? O darwinismo defende uma lei chamada Lei da Seleção Natural. E essa seleção natural defende uma coisa que chama-se de adaptabilidade. Grave esse nome, tá? Adaptação. O que Charles Darwin fez? Como ele percebeu que a teoria de Lamarck estava muito maluca, ele não estava concordando. Ele resolveu fazer uma viagem no mundo inteiro. Ele criou um livro, se eu não me engano, se chama A Origem das Espécies, onde ele defende, ele cria a teoria dele da seleção natural e bate de frente com o Lamarck, né? Então, o lamarckismo caiu por terra por conta de Darwin. Então, aqui no Brasil, inclusive, ele esteve. O Brasil, se eu não me engano, é o país que mais tem insetos. Então, ele aqui estudou os insetos. Então, cada país que ele viajou, ele começou a observar, poxa, aqui tem determinado animal, lá não tem. Então, ele começou a fazer anatomia comparada, fisiologia comparada, estudou arqueologia para observar, né, a evolução com o passar dos anos de seres aquáticos, seres terrestres, o que é que tinha de semelhante, o que é que tinha de diferente. E aí, em resumo, o que é que Darwin descobriu? Que todo ser vivo, ele está adaptado ao meio em que vive. E a forma como ele vai vivendo ali no ambiente vai fazer com que o corpo vá se adequando, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, os animais, os mamíferos. Os mamíferos, eles se alimentam, né, do leite materno. Mas a gente sabe que eles têm uma característica, que é, por exemplo, ter pelos. Mas por que eles têm esse pelos? Né? E outros seres já não têm esse pelo, porque vivem em outro ambiente. Então, tudo é questão de adaptação. Já parou para observar que se a gente pegar um inseticida e jogar muitas vezes numa determinada, sei lá, uma muriçoca, vai acontecer de, com o tempo, aquele inseticida não servir mais para aquela muriçoca, aí elas voltam novamente, você tem que usar outro. Às vezes até na medicina, o médico usou um antibiótico para matar determinada bactéria, depois de um tempo, não, esse antibiótico não serve, tem que ser outro, porque ela já criou resistência, ou seja, ela já sofreu uma adaptação. Então, na prática, é isso que acontece, a gente vai se adaptando. Vamos imaginar o seguinte, imagine que nasceu gêmeos univitelinos. Vamos lá, gêmeos univitelinos, eles têm o mesmo material genético. Aí eu já vou entrar na terceira lei, que chama neodarwinismo. Eles têm o mesmo DNA. Mas vamos supor que assim que nasceu, um foi morar no Canadá e o outro ficou aqui no Brasil. Aí depois de 20 anos eles se encontram. Será que eles vão estar iguais de verdade? Gente,
O DNA é o mesmo, mas o ambiente acabou alterando, na verdade, um pouco da fisionomia da pessoa. Então, assim acontece também na fisiologia geral, né, dos seres vivos. Então, as asas que virou o braço, a cauda que desapareceu, né? Então, no geral, Darwin descobriu que o ser humano ele foi se adaptando. Se a gente for olhar os primeiros homens, né, da caverna, como eles viviam, a forma como eles andavam, né, o campo visual que ele teve que aumentar, então teve que se tornar bípede para poder enxergar melhor, para caçar, para pescar, né? Então, isso é o que o darwinismo defende, que todo ser vivo está adaptado ao meio em que ele vive. Voltando aqui para a tela, vamos anotar então a terceira lei que se chama neodarwinismo. Olha só, eu continuo com o nome darwinismo de Charles Darwin, mas agora vem o neo. Por quê? Porque aqui entrou a genética. Quando Darwin fez essa viagem, que criou a teoria dele, não existiam os estudos de Mendel. Você já deve ter estudado aí um pouco de genética, né? Que foi Mendel que criou as duas leis e tal. E aí, aqui a gente sabe que pode existir o quê? A mutação. O DNA pode sofrer uma mutação e provocar uma nova adaptação. Então, a gente vai mudando com o passar do tempo, então a gente vai evoluindo, de certa forma, de acordo ao ambiente que a gente vive. E lembre, o mais resistente, o mais forte, sempre vai sobreviver mais. É aquele ditado, os incomodados que se mudem. Então, às vezes, tem uma certa espécie que vai sair daqui para outro lugar e vai se adaptar em outro lugar. Né? Lembre que aqui nesse assunto a gente estuda também uma coisa que costuma cair em prova chamada de especiação. O que é a especiação? É a formação de novas espécies que vão surgir justamente por conta do isolamento reprodutivo ou do isolamento geográfico. Isolamento geográfico é quando duas espécies elas se isolaram geograficamente por algum motivo e aí umas se reproduzem só com eles, outras se reproduzem só com eles e aí vão surgindo ali novas espécies, cada uma adaptada ao meio ambiente que vive. Esse isolamento pode ser também reprodutivo, pode não ser geográfico, tá? Eu vou colocar aqui anexo a esse vídeo um material, um resuminho para que vocês leiam e também para que vocês façam atividades. Mas anota aí as 3 leis importantes sobre evolução, lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. Se você curtiu esse vídeo, coloca aí, comenta aí se teve alguma dúvida, tá? Eu espero que vocês tirem boas notas, façam boas provas com este conteúdo. Até breve!